Belém, uma cidade antiga situada nas colinas da região da Judeia. É noite e o céu está claro, salpicado de estrelas cintilantes que brilham intensamente. A escuridão da noite contrasta com o brilho das estrelas, criando uma atmosfera mágica e serena. As estrelas cintilantes no céu fornecem uma visão deslumbrante e celestial, como se estivessem iluminando o caminho para algo especial e extraordinário que está prestes a acontecer. Elas destacam a beleza e a grandiosidade da criação divina, preparando o cenário para um evento significativo e cheio de mistério. É o prelúdio para o nascimento de Jesus, o evento que mudará o curso da história e trará esperança e salvação ao mundo. Debaixo deste cenário deslumbrante, Maria e José estão viajando para Belém para fazer o censo. É um momento importante na história do nascimento de Jesus. Maria, uma jovem simples e bondosa, e José, um carpinteiro trabalhador, estão entre as multidões de pessoas que estão viajando para suas cidades de origem para se registrarem no censo ordenado pelo imperador romano. A jornada de Maria e José é retratada com simplicidade e humildade, destacando sua determinação em cumprir as leis e obrigações do império. Eles enfrentam desafios no caminho, como a fadiga da viagem, o calor do sol e a incerteza de encontrar abrigo em Belém, uma cidade cheia de pessoas. Apesar das dificuldades, Maria e José perseveram em sua jornada, confiando na providência divina para guiá-los. Eles carregam consigo a esperança de um futuro melhor e a promessa do nascimento do Filho especial, anunciado pelo anjo Gabriel. A viagem de Maria e José para Belém simboliza a humildade e a fé que caracterizam suas vidas, além de antecipar o cumprimento das profecias sobre o nascimento do Messias na cidade de Belém. É o início de uma jornada extraordinária que culminará no nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que trará luz e salvação ao mundo. A cena do nascimento de Jesus na manjedoura é um dos momentos mais reverenciados e significativos na história do cristianismo. Após uma longa jornada desde Nazaré até Belém, Maria e José encontram abrigo em um estábulo, pois não havia lugar disponível para eles nas hospedarias da cidade lotada. É nesse ambiente simples e rústico, entre os animais e o feno, que Maria dá à luz ao seu filho, Jesus. O ambiente da manjedoura é retratado com humildade e serenidade, destacando a simplicidade do local onde o Filho de Deus veio ao mundo. Maria, envolvida com ternura, coloca o bebê recém-nascido em uma manjedoura, uma espécie de coxo onde os animais se alimentam. Esse gesto simples e afetuoso ressalta a humildade e a beleza do momento, enquanto o bebê Jesus repousa na manjedoura, cercado pelo amor de seus pais terrenos. A cena do nascimento de Jesus na manjedoura transmite uma mensagem poderosa de esperança e redenção, mostrando que Deus escolheu vir ao mundo de uma maneira humilde e modesta. Ela nos lembra que a verdadeira grandeza não está na riqueza ou na pompa, mas sim na simplicidade e no amor que Jesus veio trazer à humanidade. Após o nascimento de Jesus na manjedoura, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os pastores estavam nos campos próximos, cuidando de seus rebanhos durante a noite, um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou com um brilho intenso. Os pastores ficaram muito assustados, mas o anjo disse-lhes para não terem medo, pois trazia boas novas de grande alegria para todas as pessoas. O anjo anunciou aos pastores que, na cidade de Davi, havia nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele os instruiu a irem até Belém e encontrarem o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Em seguida, uma multidão de anjos apareceu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre as pessoas de boa vontade. Os pastores decidiram ir imediatamente a Belém para ver o que o Senhor havia revelado a eles. Eles encontraram Maria, José e o menino Jesus exatamente como o anjo lhes dissera, e ficaram maravilhados com o que viram. Eles contaram a todos sobre o que haviam presenciado, e todos os que ouviram ficaram admirados com as palavras dos pastores. Enquanto isso, do Oriente, 3 reis magos viram uma estrela especial no céu, que eles reconheceram como um sinal do nascimento de um grande rei. Eles seguiram a estrela em sua jornada,
viajando por longas distâncias até chegarem a Belém. Quando finalmente chegaram à cidade, encontraram Jesus com Maria e José. Eles se ajoelharam diante do menino e o adoraram, oferecendo presentes de ouro, incenso e mirra como símbolos de honra e reverência. Assim, a aparição dos anjos aos pastores e a visita dos reis magos são eventos marcantes que testemunham o nascimento extraordinário de Jesus e anunciam sua importância como Salvador e Rei. Esses eventos celebram a chegada do amor divino à humanidade e a revelação da luz de Cristo para o mundo. Após o nascimento em Belém, Jesus cresceu na cidade de Nazaré, localizada na região da Galileia. Ele era o primogênito de Maria e José, e sua infância foi marcada por momentos simples e significativos. Em Nazaré, Jesus viveu uma vida comum como qualquer outra criança da época. Ele brincava nas ruas estreitas da cidade, ajudava José em seu trabalho como carpinteiro e participava das atividades familiares. Jesus era conhecido por sua gentileza, sabedoria e compaixão desde tenra idade. Sua família frequentava a sinagoga local, onde Jesus ouvia e aprendia sobre as Escrituras Sagradas. Ele também era instruído nos ensinamentos da fé judaica por seus pais e pelas autoridades religiosas da comunidade. À medida que Jesus crescia, sua compreensão espiritual e sua conexão com Deus se aprofundavam. Ele tinha uma profunda consciência de sua missão na terra e de sua relação única com o Pai Celestial. Embora Nazaré fosse uma cidade pequena e humilde, foi lá que Jesus desenvolveu sua identidade e seu propósito divino. Sua infância em Nazaré preparou o caminho para seu ministério público, no qual ele iria ensinar, curar e transformar vidas, deixando um legado de amor e esperança para toda a humanidade. Num breve vislumbre, Jesus, ainda jovem, é encontrado discutindo sobre a fé com os líderes religiosos no Templo de Jerusalém. Ele surpreende os mestres da lei com sua profunda compreensão das Escrituras e suas perguntas perspicazes sobre questões espirituais. Enquanto os líderes religiosos ficam admirados com a sabedoria além de sua idade, Jesus demonstra uma conexão íntima com Deus e uma clara compreensão de seu propósito divino. Sua presença no templo revela não apenas sua extraordinária inteligência, mas também sua profunda fé e compromisso com a vontade de Deus. Embora seja apenas um jovem, Jesus deixa uma impressão duradoura nos líderes religiosos, prenunciando seu futuro como mestre e guia espiritual para muitos. Essa breve cena mostra o início da jornada de Jesus em ensinar e compartilhar a mensagem do amor e da redenção divina com o mundo. No episódio em que Jesus conversa com os líderes religiosos no templo, o foco da discussão gira em torno de temas espirituais e da lei de Moisés. Apesar de não haver um relato detalhado sobre essa conversa nos evangelhos, podemos inferir alguns assuntos com base no contexto da narrativa. Dada a habilidade extraordinária de Jesus em compreender e interpretar as Escrituras, é plausível imaginar que a conversa tenha abordado questões relacionadas à interpretação das leis religiosas e aos ensinamentos contidos nos textos sagrados. Jesus, mesmo jovem, demonstrava uma sabedoria e uma compreensão espiritual que surpreendiam os líderes religiosos da época. É provável que Jesus tenha compartilhado insights profundos sobre o amor de Deus, a justiça, a misericórdia e a importância da fé genuína. Ele também poderia ter discutido temas como a relação entre as tradições religiosas e a verdadeira adoração, destacando a necessidade de um coração puro e sincero diante de Deus. Além disso, considerando que Jesus era destinado a ser o Messias prometido, é possível que ele tenha feito referências às profecias do Antigo Testamento que apontavam para sua própria vinda e missão salvífica. Sua presença no templo e suas conversas com os líderes religiosos podem ter sido uma introdução precoce ao seu papel como mestre e guia espiritual para o povo de Israel. No entanto, é importante ressaltar que essas são especulações com base no contexto e nas características de Jesus registradas nos evangelhos. O conteúdo exato da conversa no templo permanece um mistério, mas o episódio destaca a excepcionalidade de Jesus desde tenra idade e sua vocação para ensinar e revelar a verdade divina.
João Batista é uma figura proeminente nos relatos bíblicos e é conhecido por sua pregação no deserto da Judeia, às margens do Rio Jordão. Vestido com roupas feitas de pelos de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, ele proclamava uma mensagem de arrependimento e preparação para a chegada do Messias. Sua pregação era poderosa e direta, chamando as pessoas ao batismo como um símbolo de sua decisão de se voltarem para Deus e abandonarem seus caminhos pecaminosos. Ele enfatizava a importância da sinceridade e da mudança de coração, preparando o caminho para a vinda do Messias prometido. João Batista também denunciava a hipocrisia e a corrupção entre as autoridades religiosas e políticas da época, desafiando-as a se arrependerem de seus pecados e a agirem com justiça e compaixão. Multidões vinham ao deserto para ouvir João Batista, e muitos respondiam ao seu chamado, sendo batizados por ele no Rio Jordão como um símbolo de seu compromisso com uma vida renovada. Entre aqueles que vinham para ouvi-lo estavam também fariseus e saduceus, que ele exortava a produzir frutos dignos de arrependimento e não confiar em sua linhagem ou tradições religiosas para justificarem-se diante de Deus. A pregação de João Batista preparou o caminho para o ministério de Jesus, anunciando a chegada do reino de Deus e chamando as pessoas a se voltarem para ele. Sua humildade, coragem e dedicação ao serviço de Deus o tornaram uma respeitada, cujo testemunho continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. O batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão é um evento essencial na narrativa dos evangelhos do Novo Testamento. Este evento é significativo por várias razões. Primeiramente, o batismo de Jesus representa um ato de submissão à vontade de Deus e um exemplo de obediência. Embora Jesus fosse considerado sem pecado, ele escolheu se submeter ao batismo de João como um ato de identificação com a humanidade e um exemplo de humildade. Em segundo lugar, o batismo de Jesus marca o início de seu ministério público. Após ser batizado, Jesus começou a proclamar o Evangelho, ensinar, curar os enfermos e realizar outros milagres. Ele se tornou mais visível para o público e começou a atrair seguidores. Além disso, o batismo de Jesus é um momento de revelação divina. De acordo com os relatos dos evangelhos, quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, enquanto uma voz do céu declarava sua filiação divina. Esse evento é interpretado como uma confirmação especial da identidade e da missão de Jesus. Ele é reconhecido como o Filho amado de Deus, com uma missão específica na terra de trazer salvação e redenção à humanidade. Em resumo, o batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão é um momento crucial na vida de Jesus, marcando o início de seu ministério público e servindo como um símbolo de sua obediência à vontade de Deus e sua identificação com a humanidade. Quando Jesus começou seu trabalho importante para ensinar as pessoas sobre Deus e como viver uma vida boa, ele escolheu algumas pessoas especiais para serem seus ajudantes mais próximos. Esses amigos especiais são chamados de apóstolos. Primeiro, Jesus foi até o lago onde alguns pescadores estavam trabalhando. Ele viu dois irmãos chamados Simão, que depois seria chamado de Pedro, e André. Jesus disse a eles: "Venham comigo e eu os farei pescadores de homens." Eles gostaram do que Jesus disse e o seguiram. Mais adiante, Jesus encontrou outros dois irmãos, Tiago e João, que também eram pescadores. Jesus os chamou e eles deixaram imediatamente suas redes e o seguiram. Depois, Jesus estava andando e viu um homem chamado Mateus sentado em um escritório, trabalhando como coletor de impostos. Jesus o convidou para segui-lo, e Mateus se levantou e o seguiu. Essas foram as pessoas que Jesus escolheu para serem seus apóstolos. Eles se tornaram seus amigos mais próximos e aprenderam muito com ele enquanto viajavam juntos. Jesus ensinou-lhes sobre amor, compaixão e como compartilhar a mensagem de Deus com outras pessoas. Os apóstolos ajudaram Jesus em seu trabalho e espalharam sua mensagem por muitos lugares.
Além dos 4 apóstolos mencionados anteriormente, Jesus também escolheu outros 8 para se tornarem seus apóstolos. Aqui estão os nomes de todos os 12 apóstolos. 1. Pedro, também conhecido como Simão. 2. André, irmão de Pedro. 3. Tiago, filho de Zebedeu. 4. João, irmão de Tiago e filho de Zebedeu. 5. Filipe. 6. Bartolomeu, também conhecido como Natanael. 7. Tomé, também conhecido como Dídimo. 8. Mateus, também conhecido como Levi, o cobrador de impostos. 9. Tiago, filho de Alfeu. 10. Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago. 11. Simão, o Zelote. 12. Judas Iscariotes, que posteriormente o traiu. Jesus os escolheu pessoalmente para serem seus apóstolos. Ele os chamou para segui-lo, ensinou-lhes sobre o reino de Deus e lhes deu autoridade para continuar seu trabalho após sua partida. Esses 12 apóstolos desempenharam papéis fundamentais na disseminação do Evangelho após a ressurreição de Jesus. Jesus realizou muitos milagres de cura durante seu ministério. Imagine uma cena onde pessoas doentes, coxas, cegas ou sofrendo de diversas doenças estão reunidas ao redor de Jesus. Ele está no centro, cercado por uma multidão ansiosa. Com compaixão em seus olhos, Jesus estende a mão para tocar os doentes, e instantaneamente eles são curados. Os coxos começam a se levantar e a caminhar, os cegos abrem seus olhos e veem, e os doentes são restaurados à saúde. A alegria e o espanto se espalham pela multidão enquanto testemunham esses milagres poderosos. Em outra cena, imagine Jesus em um campo aberto, rodeado por uma multidão de pessoas famintas. Ele percebe que não há comida suficiente para alimentar todos. Com compaixão, Jesus toma alguns pães e peixes que foram trazidos por um menino e os abençoa. Então, ele começa a partir os pães e os peixes, distribuindo-os aos seus discípulos, que passam a comida para a multidão. Milagrosamente, os pães e peixes se multiplicam, de modo que todos são alimentados e ainda sobra comida. As pessoas estão maravilhadas com esse milagre da multiplicação, testemunhando o poder de Jesus em prover para suas necessidades mais básicas. A ressurreição de Lázaro é um dos milagres mais marcantes realizados por Jesus. A cena se passa em Betânia, onde Lázaro, um amigo próximo de Jesus, havia morrido e sido sepultado há 4 dias. Ao chegar à aldeia, Jesus é recebido com lamentos e tristeza pela morte de Lázaro. Ele é levado ao túmulo onde Lázaro foi sepultado, uma caverna com uma grande pedra cobrindo a entrada. Imaginem a multidão reunida, incluindo Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, que estão profundamente tristes e angustiadas pela perda de seu irmão. Jesus, profundamente comovido e perturbado pela tristeza ao seu redor, é levado ao túmulo. Jesus então pede que a pedra que cobre a entrada do túmulo seja removida. Com uma voz firme e cheia de autoridade, ele clama: Lázaro, vem para fora. Um silêncio tenso enche o ar enquanto todos esperam ansiosamente o que vai acontecer em seguida. De repente, um movimento é percebido dentro do túmulo. Lázaro, envolto em faixas de sepultamento, emerge, vivo e restaurado à vida. Ele está vivo. O choque inicial é rapidamente substituído por alegria e assombro. As lágrimas de tristeza se transformam em lágrimas de alegria e gratidão. A multidão está em êxtase, testemunhando o poder divino de Jesus em trazer vida até mesmo àqueles que estão mortos. O milagre da ressurreição de Lázaro não apenas demonstra o poder sobrenatural de Jesus sobre a morte, mas também revela sua compaixão profunda e seu amor inabalável por seus amigos. Essa cena é um testemunho vívido da promessa de vida eterna e da vitória sobre a morte que Jesus oferece àqueles que creem nele. Agora, imaginemos Jesus, sentado em uma colina ou à beira de um lago, cercado por uma grande multidão de pessoas ansiosas para ouvir suas palavras.
O sol brilha suavemente sobre a paisagem, enquanto Jesus começa a ensinar por meio de parábolas, histórias simples que têm um profundo significado espiritual.